aviva dentro de mim, aviva. Eu quero falar hoje sobre célula. Quantos aqui frequentam uma célula ou lideram uma célula? Amém. Isso tem que aumentar. Já está bom, né? Ao comparar o que nós estávamos há uns 6 meses atrás, melhorou muito. Ivan está presente aqui? Não? Ih, gente, falar nisso, algum pastor, dá uma olhadinha se tem alguém reunido lá ainda. Dá uma corridinha lá se tem algum discipulado. Bota todo mundo para fora. Que a gente proibiu, né? Então, até no horário tudo bem. Tem que ser um líder, que senão a gente não sai não. Tem gente que é teimosa. Eu queria saber do Ivan, quantas células nós estamos, o pastor Désio sabe? Tem alguém que sabe? Sei que nós estávamos em média de 60, eu acho que a gente deve ter ido para 120, mais ou menos nesses últimos meses. Então algo novo está acontecendo, amém? Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. Ok, o pastor Dilei já está adiantando aqui que às 21 horas, ao término da mensagem, nós temos terminado nesse horário, e os 12 deles, os 12 da pastora Cláudia, os pastores externos, estaremos indo para o auditório às 21 horas, ok? Quando assim que encerrarmos aqui. Mas vamos lá. Célula. Conectaram aí já o aparelho? Ok. Foi não? Ainda não. Essas coisas são uma benção, né? Acabamos de testar antes de começar o culto. Ainda não. E ainda não. Aqui tá ligado, gente. Agora foi. Ou foram vocês aí? Deixa eu ver. Fui eu. Ok, vamos lá. Na célula não pode faltar o quê? Em primeiro lugar, para você, o que não pode faltar na célula? O Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que a célula ela não pode ser só uma estratégia. Ela precisa ter poder, ela precisa ter a cada reunião de célula a direção do Espírito Santo, passo a passo naquilo que nós iremos fazer, porque senão além de virar algo só humano, vai virar uma rotina e a tendência é que essa célula envelheça e envelhecendo então venha a morrer, ok? Não se esqueça que uma célula de sucesso se faz embasado, se faz envolvido, mergulhado no Espírito Santo de Deus, amém? Líderes de célula, líderes presentes e líderes futuros, amém? Glória a Deus. Segundo a biologia, a célula é a estrutura mais básica e fundamental dos organismos vivos. É através das células que o corpo humano cresce e a vida se renova a cada segundo. Isso se dá porque cada célula contém em si todas as informações genéticas daquele corpo e se submete ao interesse geral do organismo como um todo. Isso significa que por uma célula se pode conhecer a identidade de todo o corpo. Amados, a célula evangelística, ela tem esse nome exatamente por causa da célula do nosso corpo físico, ok? A célula do nosso corpo físico forma o nosso corpo, e a célula evangelística forma o corpo de Cristo. Então, esse nome foi escolhido por Deus para que nós pudéssemos aprender com a célula do corpo humano como que se desenvolve, qual é o processo também de uma célula evangelística. Então nós podemos comparar, se não tudo, quase tudo de uma célula do corpo humano
para podermos então desenvolver também na célula evangelística. Então preste atenção, isso significa que por uma célula se pode conhecer a identidade de todo o corpo, ou seja, a tua célula representa Jesus e a tua igreja. A tua célula representa Jesus e a tua igreja. Jesus e a tua igreja está representado lá no bairro onde você tem liderado a tua célula, lá no bairro onde você tem frequentado a tua célula. Preste atenção em algo nessa representação. Ao verem tua célula, precisam ver tua igreja e não algo totalmente diferente. Aqui nós temos uma célula um pouquinho diferente do nosso estilo de igreja. Não que seja certo ou errado, mas uma célula representa o corpo. Vendo-se a célula, você identifica a natureza daquele corpo. Então, se você é Nação Santa Pavuna, a tua célula precisa representar as características dessa igreja. Se a tua célula é Nação Santa Angra dos Reis, a tua igreja é Nação Santa Angra dos Reis, a tua célula precisa representar Nação Santa Angra dos Reis. E assim, cada célula precisa representar a sua igreja. Porque às vezes, irmãos, tem gente que está dentro de uma comunidade, mas ele tem assim uma paixão tremenda pelo reteté. E ele quer trazer o reteté para dentro da comunidade. É mais fácil você ir lá para o reteté. Tem alguma coisa errada no reteté? Não, o reteté é para quem gosta. Cada um se identifica com uma igreja, por isso que existem várias denominações, por causa da identificação. Ok? Então, você não pode estar dentro de uma comunidade e a tua célula ser um reteté. E você não pode estar dentro de um reteté e a tua célula ser uma comunidade, porque a célula representa o corpo ao qual ela faz parte. A tua célula precisa representar a tua igreja e a visão dos teus líderes, dos teus pastores. Amém? Isso é célula. Célula representa um corpo. Você sabe por que as pessoas envelhecem? Porque as indesejadas rugas aparecem e com elas as funções orgânicas vão se tornando mais débeis. Basicamente porque as células diminuem o seu ritmo de multiplicação e a vida não se renova na mesma velocidade que antes. A vida do corpo, o estar jovem, o se manter vivo, tudo isso está nas células do teu corpo. E não é diferente com a igreja que vive no sistema de células. Se a nossa visão é uma visão celular, as nossas células precisam não apenas existirem, mas elas precisam funcionar, elas precisam multiplicar, elas precisam trabalhar na direção daquilo para o qual elas foram chamadas, para não corrermos o risco da igreja envelhecer também. O que é a célula dentro da estrutura celular? Bem simples, mas vamos lembrar, reunião semanal de grupos homogêneos. Exemplo, grupo de homens, grupo de mulheres, grupo de moças, grupo de rapazes. A célula, ela funciona de uma forma homogênea. Mas pastor, pode-se fazer célula mista? Nós temos dado o conselho para que a célula mista seja feita naquele caso onde você quer dar uma arrancada, né? Inicial, e é um casal, e os dois ali podem, não tem problema, começar juntos. Então vão chegando homens e mulheres, e vão chegando casais, mas assim que você perceber que você tem número suficiente para separar homens e mulheres, faça isso, porque a sua célula então vai estar mais adequada dentro da visão. Por quê? Porque homem tem linguagem de homem e mulher tem linguagem de mulher. De repente a pessoa que mora na sua rua que você convidou, e ela ainda não é uma pessoa convertida, ela começa a interagir, começa a gerar amizade dentro da célula, e ela começa a se sentir confiante, e de repente ela sente a necessidade de desabafar. Eu já dei esse exemplo algumas vezes, em alguns lugares,
alguns grupos dentro da nossa igreja. E nesse desabafo, o maior problema no momento da vida dela é o marido dela. Você acha que ele sentado do lado dela, ela vai falar isso? Tem algumas mulheres que falam, tem um tipo de mulher que fala, né? Que elas, o pessoal diz por aí que são as desaforadas, ou sei lá o que, alopradas, barraqueiras, qualquer coisa desse tipo, que fala, ou de repente corajosa, não sei, talvez o termo correto seja esse. Mas a maioria não. A mesma coisa o marido. Se o problema dele é a tentação da vizinha dele, ele vai falar isso do lado da esposa dele? De repente ele começa a sentir um mover de conversão, e ele quer se livrar daquela tentação, aquela angústia que ele está, com aquela vizinha que ele acha maravilhosa, e a esposa dele está sentada do lado dele, ele está querendo desabafar, mas ele não vai falar do lado da esposa dele. Então esse é um dos motivos pelo qual as células precisam ser células homogêneas. Então, ainda que você inicie com uma célula mista, assim que puder. E qual é o número que a gente talvez poderia separar? Eu penso que chegou a 4 mulheres, 4 homens, já está muito bom, ok? Até porque uma célula não deve passar de 15 pessoas, mas isso eu preparei para outra palestra sobre célula que nós vamos dar ainda dentro dos 52. Nós não vamos falar sobre isso hoje. A célula deve ter propósitos que glorifiquem ao Senhor e façam expandir o seu reino, tais como comunhão. Uma célula precisa ter comunhão. Edificação espiritual, edificação em todas as áreas que uma pessoa precisa ser edificada. E as pessoas são diferentes, as necessidades e as áreas são diferentes. Daí a necessidade que a célula permaneça com um número reduzido de pessoas. Pastor, então eu não vou convidar? Não é que você não vai convidar, é que você vai multiplicar. Mas essa parte de multiplicação também já é outra palestra que nós vamos dar outro dia também, dentro dos 52, sobre célula. Mas uma célula precisa estar atenta na necessidade de edificação. Evangelismo é outra coisa que a célula precisa estar focando. Evangelizar. Não evangelizar apenas as pessoas que vêm ali para a célula, mas sair para chamar os vizinhos, então, para a célula. Serviço. Célula também precisa exercer serviço. Junte as pessoas da sua célula e gere um momento em determinado dia do mês para servir a comunidade de alguma forma. Deixe o Espírito Santo te orientar nisso, te mostrar o que você pode fazer, mas célula também é serviço. Não apenas por aqueles que estão dentro da célula, mas por aqueles que estão ali na redondeza da célula. A célula é a maior força dentro da visão celular no governo dos 12. A célula é a maior força dentro da visão celular no governo dos 12. Ela é a força geradora para ganhar almas. É o lugar onde cada cristão tem a possibilidade de começar seu ministério e cumprir seu chamado em Deus. Através das células podemos entrar em todas as áreas da sociedade sem qualquer preconceito religioso ou barreira denominacional, pois as células são uma estratégia de penetração, de conquista. Amém? A visão de igreja em células é uma forma de entrar para tomar, ganhar almas, consolidar as almas ganhas, fazendo que cada fruto permaneça. Porém, isso acontece com eficácia através das células, pois elas são uma estratégia tremenda. Irmãos, a célula ganha, a célula consolida, a célula envia para o encontro, a célula festeja recebendo o pessoal quando chega do encontro. Todas as coisas na visão celular podem acontecer dentro de uma célula. As visitas podem acontecer através da célula. A cura pode acontecer através da célula. O aceitar a Jesus, que é o ganhar. Todas as coisas numa igreja na visão podem acontecer dentro de uma célula ou através de uma célula. Uma célula é composta de líder e também de Timóteo e anfitrião. Amém? A célula, ela se inicia pelo menos com 3 pessoas: um líder, um Timóteo e um anfitrião. Se o Timóteo ou o líder for o anfitrião, é aconselhável que você junte uma terceira pessoa de qualquer forma
para que se inicie a célula com 3 pessoas, ok? Não apenas com 2, mas se esforce para iniciar a tua célula com 3 pessoas. Um líder, um Timóteo, e se um dos 2 for um anfitrião, então uma terceira pessoa, que é ali também um ajudante, um membro da igreja, que vai estar participando junto com o líder e com o Timóteo. Ficou bom, André? Não ficou? Ei, ficou bom aqui, não ficou? Olha os 2. Olha lá. Cadeira. Em uma célula, o líder e o Timóteo atuam ao mesmo nível. Apaga a luz da frente, por favor. A da frente vai atrapalhar, será também a câmera? Não, né? Só essa daqui, né? Apaga a primeira fileira, então, porque os telões aí laterais aparecem melhor do que esse aqui. Não, só a primeira. A segunda atrapalha, Elvis? Só a primeira, então. Vê aí se vai, tá bom? Que aí o telão das laterais ficam mais nítidos. O líder e o Timóteo atuam ao mesmo nível. Nós falamos sobre isso aqui no primeiro dia. Eu não sei quantos estavam, demos um toquezinho. Eu quero repetir, porque eu tenho visto esse erro acontecendo dentro de muitas células. Irmãos, por que o líder e o Timóteo precisam atuar ao mesmo nível? O líder é líder e o Timóteo é Timóteo. Quem dá a direção é o líder. Mas em relação ao envolvimento e atividade dentro da célula, precisa ser exercida ao mesmo nível. O Timóteo pode exercer qualquer área de atividade dentro de uma célula, contanto que ele esteja supervisionado por um líder. E por que ele precisa? Ele não apenas pode, mas ele precisa exercer ao mesmo nível. Porque essa célula, em um breve tempo, precisa se multiplicar. E quando ela se multiplica, o líder permanece numa casa. E quem é que vai para outra casa com a metade daquela célula, das pessoas daquela célula? O Timóteo. E as pessoas, elas não vão querer ir com o Timóteo se elas não tiverem identificação com ele. As pessoas não vão querer deixar aquele líder se só ele que ora, se só ele que ministra o louvor ou aperta o play, né, lá no aparelho. Como eu falei da outra vez, vou aconselhar de novo. Tem gente que é melhor apertar o play, irmãos, em nome de Jesus. Porque você pode espantar as pessoas da célula. Dom, cada um tem o seu. De repente seu dom é de pregar, pregue, não cante. Aperte o play, põe a Ana Paula, Fernandinho, vai ser bem melhor, ok? Vai gerar um clima bem mais gostoso às vezes, do que, por exemplo, cadê Júnior? Júnior tocando a guitarra é uma maravilha, mas quando Júnior canta, só a Priscila agora para aturar mesmo. Só Jesus na causa. Então, ficou claro isso, irmãos? Em uma mesma reunião de célula, o líder não pode fazer toda a recepção, fazer o quebra-gelo, fazer ali a oração, botar o louvor para cantar ou cantar, dar o estudo bíblico. Não, isso precisa ser revezado e dividido dentro de uma mesma reunião. Se um ministra o louvor, o outro vai dar o estudo bíblico. Se um ora, o outro faz o quebra-gelo. E as partes precisam ser distribuídas em todas as reuniões de célula. Amém? Não fique se destacando como líder. Precisam aparecer e se envolver com os membros da célula ao mesmo nível. Na hora que tiver que multiplicar, não pode ter aquela resistência. Não quero ir com ele, eu não quero ficar com esse. O pessoal tem que estar à vontade com os dois, tanto o líder quanto o Timóteo. Por isso, precisa ser exercido ao mesmo nível. O tempo máximo de uma célula é de 1 hora. O tempo máximo de uma célula é de 1 hora. Se a sua célula está passando de 1 hora, a sua célula está errada dentro do padrão da visão celular no governo dos 12, ok? Então, por que a gente insiste um pouco nesse ponto? Porque tem uns irmãos que eles têm o dom de falar muito. Então, cuidado com esse dom. Em determinados momentos eles são positivos, mas em outros eles são negativos. Então a célula não foi feita para você ficar falando, pastor, mas a pessoa perguntava e ela queria, ok, ainda assim termine, porque é bem melhor que a pessoa fique com expectativa da próxima reunião, porque você acabou tipo assim, parecendo que estava na metade ainda, do que ela ficar enfadada da sua voz, da sua célula, daquele momento ali. Então deixa a pessoa, como é usado um termo, né, com gostinho de quero mais, como nós já ouvimos falar muitas vezes sobre célula. É bem mais correto, é bem mais positivo isso do que você ultrapassar o tempo, ainda que a célula esteja num momento muito gostoso,
mas procure ir ao máximo, não é o mínimo, ao máximo, a 1 hora por reunião. Cronograma da célula. Como que nós vamos dividir essa 1 hora de célula? Esse cronograma que nós vamos passar agora é uma ideia, ok? Não tem que ser exatamente assim. Inclusive, os pontos que irão entrar aqui, nem todas as reuniões precisam ter todos esses pontos. Legal? É só um exemplo e um modelo de cronograma de célula. Vamos lá. Uma excelente recepção. Toda célula precisa ter uma excelente recepção. Você levaria aí uns 10 minutos para uma excelente recepção. Por que uns 10 minutos? Porque é aquele momento em que você levanta, vai ali, abraça a pessoa. Poxa, que legal, você veio. A gente já está orando por você há tanto tempo. Se a tua célula está orando, né, irmão? Não vai mentir, não. Se você está orando, amém. Se não está, fala outra coisa. Mas dá aquele abraço e tal, e vai conversando até que as outras pessoas também estejam chegando. Por isso nós vamos levar ali, se a célula está marcado o início para 8 horas, nós vamos dar o início real dela 8h10, ok? Às 20h10, porque 10 minutos nós levamos ali recebendo as pessoas. Agora o líder, é bom que esteja nessa célula antes das 20 horas. Se ele marcou 20, ele precisa estar antes das 20 horas. Por quê? Porque algumas pessoas vêm direto do trabalho e vão chegar mais cedo. Mas aí não contam naquela 1 hora de célula, ok? É um tempo que você está ali preparado para uma boa recepção. Caso a pessoa chegue mais cedo, você como um bom líder está preparado para isso, né? A pessoa não vai dar com a cara na porta da sua casa, ou seja, onde for a sua célula. Quebra-gelo, mais 10 minutos. O que é um quebra-gelo? Irmão, não sei, entra na internet, bota lá quebra-gelo, ideias de quebra-gelo, de célula, tem um monte. Tem até uma das palestras, outras que eu vou passar nesses 52 dias, que a gente fala um pouquinho sobre algumas estratégias assim, parecidas com quebra-gelo também. Então, 10 minutos ali de um quebra-gelo. Quebra-gelo, irmão, precisa ser um negócio, ou um negócio assim, muito legal, sabe, legal que eu digo assim, tendendo até para o engraçado, ou um negócio muito comovente. Ou a pessoa tem que rir ou ela tem que chorar. Uma coisa que a pessoa nem ri nem chora, deixa para lá. Não faz não. Para quê? Fazer um negócio que a pessoa nem ri nem chora. É um quebra-gelo, né? Se nem ri nem chora, vai continuar o gelo. Não vai quebrar nada. Então, você tem que buscar uma coisa do Espírito Santo, ou se você tiver com dificuldade de ouvir o Espírito Santo, entra na internet, e então faça o quebra-gelo que a pessoa ou ri ou chora. Mas vai ser melhor se você ouvir o Espírito Santo. Música, 10 minutos. Como eu falei, pode ser ali no violão, se for essa pessoa que está aqui em destaque, né? Se for essa pessoa, dá para ser no violão, vai levar, vai ter conversão. E outras pessoas, não pode, irmão. Tem que botar o DVD mesmo para tocar, ou o CD, alguma coisa assim. Tá bom? Não canta não. Estudo. Agora se nós entramos na parte da palavra, Bíblia. Ou então aquele estudo de célula que você levou, que também é Bíblia, né? Porque estão lá os versículos da palavra de Deus. O estudo, eles têm que ficar dentro de uma média de 10 minutos. Irmão. Tem gente dando estudo de meia hora. Pelo amor de Deus. O cara nunca entrou numa igreja. A vida dele é cerveja e futebol. A outra lá, a vida dela é vitrine e salão de beleza. Ela está naquele lugar que para ela a empolgação é aquela fofocaiada tal, e tu viu ele, não sei quem, e tu viu, separou, traiu, fez isso e aquilo, aquela animação dentro do salão, aí de repente ela entra na sua célula, você começa a ler um negócio, aí lê um negócio 10 minutos, depois começa a falar, fala mais 20 minutos, não dá para aguentar não, irmão, não vai voltar não. Então o estudo, ele precisa se resumir em 10 minutos. É a média de um estudo de uma célula evangelística, 10 minutos. Ah, pastor, 10 minutos não dá nem para ler. Lê mais rápido ou corta pela metade a leitura. Mas você precisa trabalhar o seu estudo numa média de 10 minutos. Dinâmica, 10 minutos. Não sei se todo mundo está trabalhando realmente célula, mas isso é célula, irmão. Célula não é aquele negócio que você entra, põe uma caixinha de som, ok? E nós abrimos esse culto em teu nome, Jesus Cristo. Isso é ar livre, não é célula, ok?
Tem alguma coisa errada com a canção? Não, não tem não. Tem alguma coisa errada com a caixinha de som? Não. Mas cada coisa tem um momento e um ambiente. Uma sala de 3x3, tu bota uma caixa de som, né? Um pandeiro, dois pratos. Pá, é célula. Uma boa recepção, um quebra-gelo, um estudo de 10 minutos e uma dinâmica. Tem que ser um negócio gostoso. Tem que ser um negócio que a pessoa... Olha, o poderoso fato do Espírito Santo realmente estar dentro da sua célula já vai resolver muita coisa. Então você não precisa ficar preocupado que eu tenho que pregar, eu tenho que trazer a revelação assim naquela... Não. Se acontecer, glória a Deus por isso, se a revelação vier. E será muito bom que ela venha. Mas a célula, na sua estratégia, na sua dinâmica, ela precisa ser algo gostoso. Precisa ser algo suave. Precisa ser algo legal. Amém? Então, nós distribuímos um livro, andamos distribuindo um livro uma vez, que eram para quantos tempos, lembra? Dinâmicas para a célula. Acho que dava para um ano inteiro, não sei. Um ano inteiro de dinâmica. Ou mais de um ano, acho que era mais de um ano, ou um ano, não sei, porque o livro era bem grosso, é uma por semana, né? Então tem muita dinâmica para a célula. Eu não sei quem tem esse livro. Quem aqui tem esse livro? Alguém tem? Pastor tem, pastor Wilson. Alguém da igreja? Um livro grosso que nós andamos. Claudinha tem esse livro. Então olha lá, irmão, ó. Quiser ideia de dinâmica, pede a Claudinha lá que ela tem o livro. Tem outros irmãos, acho que alguns professores de escola de líderes também tem esse livro por aí, e tem muita dinâmica para ser feita na sua célula. Oração por pedidos. 5 minutos. Toda célula, você precisa saber o que o povo tem de necessidade para a oração. Não deixe os seus convidados irem embora sem que você ore pelas necessidades deles. Porque quando eles veem o milagre acontecer, é hora também de dar uma acelerada na conversão desses seus convidados. Ok? Então, não termine uma célula sem que você faça a oração pela necessidade dos seus convidados da célula. E uma despedida também de 5 minutos. Da mesma forma que você levou 10 minutos ali para receber o pessoal, faz a oração encerrou, leva ali mais uns 5 minutos naquela descontração, é des ou diz? Des mesmo, né? Aquela descontração também gostosa ali, muito sorriso, dependendo do momento, muito choro, mas é um choro saudável, né? Porque o Espírito Santo está gerando. Levou esses 5 minutos, você completou com esse cronograma, então, exatamente 1 hora. Se você conseguir fazer menos de 1 hora, melhor ainda. Se a tua célula for menos de 1 hora, melhor ainda, ok? É só você reduzir uns 2 minutinhos de cada momento que nós tivemos ali, desse cronograma, e você vai conseguir fazer a sua célula em menos de 1 hora. Uma célula acontece sempre no mesmo local, no mesmo dia e no mesmo horário. Por que que isso precisa ser dessa forma, pastor? Porque você convida pessoas. Por exemplo, uma célula é a representação de uma igreja. Você já imaginou se um convidado necessitado, carente espiritualmente, lembra da igreja, domingo à noite, e ele vem e esses portões estão fechados e não tem ninguém aqui? Que decepção! A tua célula é a representação da igreja. Se a sua célula é quinta-feira, que é o dia indicado pela igreja, e por favor, irmãos, só não faça quinta-feira à noite quem não tiver condições mesmo. Você trabalha à noite, estuda à noite, aqueles que têm condição, vamos direcionar as nossas células para quinta-feira à noite. Não tem jeito, vou botar no sábado, amém. Não tem jeito, o meu só dá domingo, amém. Mas se você puder colocar quinta-feira à noite, melhor ainda. Por quê? Porque quando nós marcarmos programações, e for uma programação muito gostosa, muito maravilhosa, você vai perder a programação. Porque fechar a tua célula você não pode. Ah, marcou um negócio lá no final de semana na igreja, um negócio maravilhoso. Vai ser sexta, sábado e domingo. Se a sua célula está dentro desse dia, no horário da tua célula, você vai ter que sair daqui, correr lá, dar a sua célula com muito prazer e alegria e voltar então para a programação. Porque uma célula não pode faltar um dia à reunião. Não pode a pessoa chegar lá e o risco de estar com a porta fechada. Por exemplo, nós colocamos lá na entrada, se eu não me engano é isso que está lá, são as células, não são?
as células estão lá, endereço, dia e horário. O líder deve estar lá também, né? Quem é o líder de célula. Então, uma pessoa que está precisando de uma célula, querendo ir numa célula, ela vai olhar, ela vai lá, Jardim América, aí vai lá no quadro de Jardim América, está lá por folha de A4 lá. Ela vai na folha 4, está Jardim América. Ela vai olhar, a mais perto da minha casa é essa daqui. Qual dia, qual horário? É quinta-feira, às 20 horas. Ela vai lá para a sua casa, ela vai bater lá. E se você não tivesse compromisso da sua célula acontecer sempre no mesmo local, no mesmo dia e no mesmo horário, essa pessoa não vai te encontrar. Célula de cigano, gente? Pulando de casa, de horário, muda tudo? Não, a célula, ela é como a igreja. O nosso culto domingo aqui é quando? É como? Oh, meu Deus do céu, em que horário? 19 horas. Todo domingo, 19 horas. A pessoa sabe que se ela vier, ela vai encontrar a igreja aberta. A mesma coisa, a tua célula. Sempre no mesmo dia, no mesmo local e no mesmo horário. Amém? Um grande empecilho para iniciar uma célula. Você não sabe o que eu vou colocar aqui agora. Mas um grande empecilho para iniciar uma célula, a liderança de idoso que ainda não entendeu a visão celular. Irmãos, isso parece que nos persegue desde 2001. E olha que nós começamos em 2002, hein? E não libera o discípulo ou a discípula para abrir célula. Fica prendendo os bichinhos, gente. Eles estão doidos para ganhar. Me procuraram esses dias e falaram: pastor, eu quero, mas meu líder não libera, porque ele falou isso e aquilo. Irmão, em nome de Jesus, libere o teu discípulo e a tua discípula. Ok, se a pessoa é um depravado na vida, né? Está usando cocaína, não libera não. Dá um tempo até que seja liberto totalmente. Mas, irmão, as pessoas que me procuram e as coisas que nós vamos descobrindo que pessoas que não estão liberadas, são pessoas que estão mais do que preparadas, já deveriam ter. Tem algumas que vieram me procurar, eu falei: você não tem célula? Você ainda não tem célula? A pessoa com uma característica poderosa de evangelismo, e o discipulador não liberava para a célula. Vou combinar com os pastores, se a gente pegar esses casos aqui, a gente tirar os discípulos todinho dessas pessoas. Passa para um que libera, fica travando a igreja, irmão. Amarrado. Está amarrado mesmo, né? Não exija 100%. Nem você é. É isso que tem acontecido. Às vezes a pessoa está querendo que o discípulo ou a discípula seja mais do que ele, para poder abrir uma célula. O endemoniado gadareno lá, ele foi enviado imediatamente após a sua libertação. Lembra? Ele foi liberto e Jesus já falou: não vem comigo não, vai para lá e abre a tua célula. Conta lá para os seus familiares, evangeliza aí a tua cidade. A mulher lá do poço, a mesma coisa. Quando aquela conversa ali de dar água, não dar água e tal, sei que no final o que ele fala é: ó, vai e evangeliza, conta. No mesmo dia que ela recebeu a salvação, ela já foi enviada para fazer acontecer. A gente ainda passa por um processo de escola de líderes e reencontro. Tá bom não, gente? Tá bom. Libera aí o pessoal. Libere teus discípulos ou as tuas discípulas. Abre essa algema. Tá que nem aquelas mães que o filho vai casar e fica naquela amarra, né? Sempre dando um jeito de atrapalhar a nora ali para chegar mais perto. Para iniciar uma célula, ore por 3. A estratégia da oração por 3 não pode faltar na abertura de uma célula. Toda célula que vai se iniciar precisa ter a oração por 3. Cada uma pessoa em oração seleciona 3 conhecidos descrentes. Então nós temos o líder, o anfitrião, o Timóteo e o anfitrião. Cada um desses 3 aqui vai escolher, separar 3 nomes de pessoas descrentes da localidade da célula. E então vão entrar no propósito de estarem orando por esses 3.
Todos do grupo recebem os 3 nomes dos outros integrantes. Calma que nós vamos explicar. Cada um, portanto, tem um compromisso de orar por 9 pessoas todos os dias, ok? Ou seja, se o líder escolheu 3, o Timóteo 3 e o anfitrião 3, no total são 9 pessoas. Então, eu tenho uma responsabilidade primordial de interceder e clamar pelos 3 que eu escolhi, mas eu também tenho a responsabilidade de estar orando pelos outros 6, ok? Então, eu vou estar orando, na verdade, por 9 pessoas. Agora preste atenção nisso. Isso aqui é antes de abrir a célula, ou seja, antes da célula se tornar evangelística. Reúnem-se uma vez por semana, por 1 hora, por 4 semanas, para orar especificamente pela conversão daquelas pessoas. Esta reunião é exclusiva de oração por aqueles descrentes. Ou seja, se eu quero abrir uma célula, eu como líder escolho 3, meu Timóteo escolhe 3, meu anfitrião escolhe 3. Nós vamos estar durante 1 mês orando por essas 9 pessoas, sendo que já demos início às reuniões de célula. Na quinta-feira, às 20 horas, eu estou lá com o meu Timóteo e o anfitrião. E nós 3 estamos durante 4 semanas, já em ritmo de célula, estamos orando por essas pessoas. Após essas 4 reuniões de célula, que ainda não são reuniões evangelísticas, então eu vou passar a convidar as pessoas no 2º mês para que elas então estejam vindo à célula. Mas eu passei 1 mês orando por essas 9 pessoas, até eu chegar para convidá-las. Lógico, para convidar eu já posso ir dando os toques antes, né? Ó, dia tal, a gente vai começar um evento assim, uma programação assim, tal, lá na casa, é só homem, ou é só mulher e tal, você pode... Ok? Mas eu passo 1 mês já em reunião de célula, sem convidar as pessoas e sem abrir para a questão evangelística. Primeiro, uma preparação da célula. Ficou claro a oração por 3, como funciona? Amém? Amém? Amém. Jejuam, fazem guerra espiritual, atando os poderes do inferno que prendem aquelas vidas, resistindo ao espírito de cegueira espiritual do Deus deste século e liberam o espírito de arrependimento e salvação. Agora alguns pontos eu vou ler assim rápido por causa do nosso tempo, ok? Essa oração por 3 durante 1 mês, como orar? Qual a direção de clamor, de intercessão que eu preciso seguir? Então vem aqui algumas ideias. Ponto 1, ore com interesse pessoal, mencionando o nome de seu amigo ou amiga ao Senhor Jesus, vendo-o comprado com seu sangue, como alguém que já pertence ao Senhor Jesus. Interesse pessoal. Aquela pessoa, o nome da pessoa, vai colocando ali durante essas 4 reuniões, durante esse 1 mês, os 30 dias, vai colocando dessa forma. Ponto 2, confesse o pecado de seu povo, como se fosse o seu. Identifique-se, peça perdão pelos pecados cometidos. Ou seja, se você conhece a pessoa e sabe o caminho de vida que ela tem vivido, vá pedindo perdão a Deus pelos pecados dessa pessoa, dessas 3 pessoas que você está orando. De repente uma está voltada para a área do vício, a outra para a área de violência, a outra para a área de desonestidade, e você vai se colocando no lugar dessas 3 pessoas, você vai se colocando diante de Deus e já pedindo perdão por elas, já colocando elas ali até em questão de arrependimento diante de Deus, amém? Entre em favor dessa pessoa até para arrependimento. Ponto 3, implore a misericórdia de Deus sobre a vida das pessoas. Implore a misericórdia de Deus sobre a vida das pessoas. Irmãos, o mundo é muito mau, o sistema mundano é muito pesado e Deus é muito santo. Então há uma distância entre essas situações do mundo hoje e Deus que nós precisamos reduzir. É o nosso clamor, é a nossa intercessão, é o se colocar em favor dessa pessoa que vai atraí-la até a Deus, que vai voltar os olhos de Deus para essa pessoa que vive em situações tão complicadas. Você imagina o sentimento de Deus em relação a uma situação como essa aqui? Então é você e sou eu, nós nos colocamos entre Deus e essas pessoas.
É a única maneira de elas chegarem até a tua célula, a esse nível de intercessão. Ponto 4. Ore com perseverança na batalha espiritual, resistindo os poderes das trevas que procuram reter a vida do seu amigo ou sua amiga. Ore para que tenha liberdade de aceitar a Jesus Cristo, longe da interferência e das amarras de Satanás. Amém? É batalha espiritual, irmão. Para abrir célula, é batalha. Essa pessoa que você escolhe, essas pessoas que estão nas mãos de Satanás, é uma verdadeira prisão. E a sua intercessão precisa ser poderosa ao ponto de abrir as células, abrir as cadeias espirituais, para que essas pessoas saiam e então consigam chegar até a tua célula. Porque o simples fato de abrir uma célula não vai fazer com que ninguém chegue lá. Ninguém vai ser atraído para a sua célula se não houver batalha espiritual, se não houver intercessão, se não houver uma aproximação, se não houver amor, como foi pregado ontem. Amém? Ponto 5. Ore para que o Espírito Santo convença o seu amigo ou a sua amiga dos seus pecados e tenha fome e sede de Deus. Ore por situações em que seu amigo sinta a necessidade de Deus. Irmão, é orar crendo que algo vai se mover dentro dessa pessoa lá onde ela está. Porque o que você está fazendo? Você está na batalha espiritual, na intercessão, preparando essa pessoa para receber o seu convite. Então você precisa crer que quando você está lá dentro do teu quarto, ou quando você está na reunião da oração dos 3, vocês estão lá orando por essa pessoa, nós precisamos orar com tal fé, acreditando, crendo que lá no coração daquela pessoa, naquela hora alguma coisa tem que acontecer, está acontecendo. Porque é só assim que vai acontecer. A fé é a certeza daquilo que ainda nós não estamos vendo. Amém? Mas é a certeza. Essa oração, ela vai fazer uma grande diferença nas células que forem abrir nessa direção, irmãos. Porque a oração, ela é uma ferramenta poderosa, ela é uma arma poderosa, e nós precisamos acreditar no poder da oração. Ou nós somos espirituais, ou não somos. Se somos espirituais, vamos mover as coisas através do poder da oração. Vamos crer no poder da oração e vamos arrebatar, vamos arrancar essas pessoas das trevas no poder da oração. Vamos deixar elas preparadinhas para receber apenas aquele convite ali, e já estão abertas, já estão sedentas, já estão quebrantadas, porque nós vencemos e até fizemos tudo isso no nome de Jesus em oração. Amém? 6º ponto, ore para que Deus use você como instrumento de paz, salvação e ministração na vida do seu amigo. Ore para que o Espírito Santo guie você em cada palavra e ação, para que você faça a coisa certa no tempo certo. Não deixe de pedir isso, irmão. Não deixe de pedir isso. Nós precisamos que o Espírito Santo esteja nos guiando passo a passo. A hora certa de chegar até a pessoa, a palavra certa, a maneira correta de chegar até a pessoa. Não podemos simplesmente ter uma ideia e o compromisso de que eu tenho que chegar até a ela. Eu preciso que o Espírito Santo me guie. Eu preciso da revelação do Espírito Santo. Então, quando eu chegar na hora certa, com a palavra correta, da maneira correta, essa pessoa vai então, com certeza, frequentar a célula que eu estou inaugurando. Ponto 7. Ore para que a vida e o caráter e a natureza de Cristo sejam formados no seu amigo. Eu coloquei um exemplo aqui para ajudar a tua fé. Quantos lembram dessa moça? Quantos já viram ela agora? Joana Prado e família. Está sendo consolidada pelo pessoal da Igreja Batista da Lagoinha. Olha a diferença. O telão daí deve dar para ver melhor, né? É essa fé que nós precisamos exercer naquelas pessoas que nós vamos convidar. Não importa a situação que ela esteja, é droga, é prostituição, imoralidade sexual, é soberba, ganância, é adoração ao dinheiro, seja qual for a situação da pessoa. A oração de fé, a oração poderosa, ela fará diferença na vida dessa pessoa que você decidiu orar. Amém? Transformação é o que a sua célula vai levar aonde você plantar ela. Cadeira vazia, já estamos pertinho do final.
Em toda reunião de célula, mantenha sempre uma cadeira vazia com o nome da pessoa que desejam conquistar. Ore, faça propósitos e convide esta pessoa até que ela venha. Olha ao início, em toda reunião de célula, mantenha sempre uma cadeira vazia com o nome. Se aquela pessoa que o nome dela estava lá e a célula estava lá clamando e batalhando, todo mundo com aquela responsabilidade de orar por aquela pessoa, por aquele nome, e o líder sempre durante a semana lembrando aquela pessoa de estar orando por aquele nome, estar batalhando, intercedendo, mandando mesmo fogo na direção do capeta que está prendendo aquela pessoa. Se aquela pessoa veio e se converteu, imediatamente outra pessoa decide um nome, põe em outra cadeira, e dessa forma que a nossa célula vai crescer. É dessa forma que as nossas células irão se multiplicar. Amém? Toda reunião precisa ter uma cadeira vazia com um nome. Toda reunião. Se a tua reunião de célula é amanhã, e eu acho que muitos têm reunião de célula amanhã, dá uma olhadinha se tem uma cadeira vazia. Se não tem, peça. Leva já até o nome da pessoa, imprime lá no seu computador e leva. Se chegar lá, ver que não tem cadeira vazia, pede uma cadeira vazia. Se não tiver, pega um banquinho e cola o nome dessa pessoa, amém? Mas toda reunião de célula precisa ter uma cadeira vazia, onde nós estaremos clamando pela vida daquela pessoa. Voltar um pouquinho, vamos botar o vídeo? Pessoal, mídia e som, está tudo preparado? Pode apagar todas as luzes, por favor. Eu vou botar um videozinho, a gente continua daqui, que a gente já está pertinho do final. Preste bastante atenção nesse vídeo. Esse vídeo vai nos mostrar alguns modelos de célula. Olha o pessoal chegando para a célula. E o líder assistindo televisão. Pessoal lá fora. Olha o sem vergonha. Outro modelo de célula. Errado. Olha lá, o cara fala. E a hora passa. E ele fala e canta, e fala, e canta, e fala. A mulher lá até já dormiu já na célula. Olha lá. Ih. Outro modelo de que não é uma célula. Ele vai ficar pregando aí agora. Tempo passa. Volta e ele ainda está falando. Olha o pessoal ficando entediado. Olha lá, condenando os outros, ó. Acusando. Isso aí é sério. Agora o que realmente é uma célula. Todo mundo participando, mover do Espírito Santo. Todo mundo fala. Aleluia. E o pior é que tem muita célula parecida com aquelas dali, gente. O pessoal senta lá, abre o livretinho e e o pessoal já...
Depois o pessoal não volta na outra, a pessoa ainda fala, eu não entendo, rapaz, o pessoal está aprisionado mesmo pelo Satanás. Célula tão boa, eles não voltaram. Falei tanto, tão bem. Só Jesus na causa. Célula é lugar de salvação. Está aí aquelas que se salvaram e agora evangelizando outras que serão salvas também. Travou, gente? Célula é lugar de fazer amigos. Sua célula tem sido assim? Lugar de fazer amizades? Não fique em casa no dia da célula, venha celebrar, amém? Célula é lugar de milagres. Aviva, aviva, aviva dentro